Olá, boa tarde. Boa tarde, né? Aqui agora é a tarde, mas enfim, seja bem-vinda. Para quem está assistindo depois, seja bem-vinda a essa aula, onde eu vou falar sobre o anel mágico, sobre a importância desse anel mágico, né? Por que é importante fazer um anel mágico? Olá, Alessandra, seja bem-vinda. Será que é importante fazer um anel mágico bem bonito, né? Para que a gente consiga fazer aí uma peça bem bonita? Olá, Isabelle. Imagina, né? Se a gente for fazer uma bolsa dessa e tiver aqui tudo misturado, se esse cantinho aqui for tudo esquisito, né? Esse centrinho aqui, ela tem dos dois lados. Então, a gente precisa aí fazer um anel mágico bem legal para que a gente consiga fazer as peças bem bonitas. Nesse caso não é uma bolsa, mas eu fiz um olho grego rosa em função, né, do mês de outubro, aí, em função do conscientização, né, contra o câncer. Oi, Rebeca, seja bem-vinda. Oi, Helena, Maria Helena, sejam bem-vindas. Então, se a gente tem aí um anel mágico bem legal e bem bonito, a gente pode fazer várias peças, várias coisas que a gente pode estar fazendo aí e pode estar tendo que começa, né, com um anel mágico bem bonito, um cestinho, depois ele pode se formar, ele pode também estar se formando depois, esse aqui vai ser um porta-panela. Então, várias coisas que a gente pode estar fazendo aí em função do anel mágico. Então, ele é muito importante, por isso que eu vim conversar hoje com vocês sobre o anel mágico. Então, como falei, né, meu nome é Cláudia, eu sou professora por profissão e artesã por amor. Gosto muitíssimo de trabalhar com fio de malha e hoje eu ajudo mulheres a ganhar uma renda extra com bolsas de crochê em fio de malha. Esse está sendo o meu propósito, né? Para que a gente possa estar ganhando um valor extra, tirando alguma coisa extra aí para nossa casa, auxiliando nas nossas economias aí com as bolsas de crochê e com o crochê, e por que não sendo como profissão? Tem várias pessoas que eu conheço que trabalham já como profissão com essa técnica aí tão utilizada, né, há tantos anos. Então, e eu vou conversar hoje sobre o anel mágico e a importância, né, desse anel mágico para que a gente possa estar construindo as bolsas, construindo outras peças também, cestos, né, cestinhos, cestões, para que a gente tenha aí uma peça estruturada, uma peça bonita, para que a gente possa apresentar aí uma peça que tenha um diferencial. Que tendo um diferencial é mais fácil a gente vender. Se a gente chega com um negócio todo molengo, né? O cestinho, ó, tô com um cestinho aqui. Se ele tivesse todo molengo, olha só. Ó que firminho, né? Porque começou desde a estrutura aqui de baixo, todo firminho. Toda uma base. Esse aqui nem é o ponto centrado, é um ponto simplesinho. Mas eu vou passar os dois. Porém, a hora que sobe, tá certinho. A bolsa, a hora que termina de fazer todos os lados, a hora que vai fazer o acabamento, então ela também depende desse ponto, desse anel mágico. Então é isso que eu vim conversar hoje com vocês. E se você tá aqui assistindo aqui comigo, né, é porque você gosta de crochê, tem algum interesse por crochê, aproveita, já manda um aviãozinho aí para as amigas, para aquelas amigas que você também sabe que gosta de crochê, que gosta de artesanato, que gosta dessa parte aí, né, de mexer com as mãos, né, da habilidade com as mãos, que é tão boa, né, que é tão maravilhosa, a gente poder construir alguma coisa com as mãos da gente, graças a Deus a gente tem essas mãos, né, quantas vezes eu já vi alguns casos, assim, de pessoas fazendo crochê, a pessoa tinha lá, tinha um problema, não conseguia nem, às vezes usava a perna para segurar a agulha. E a gente tem as nossas mãos, graças a Deus, então que agradeçamos a Deus, temos gratidão por termos nossas mãos e podermos construir com elas. E depois disso, né, só bem breve aqui, contar para quem tá me seguindo aí, de repente já escutou alguma live, alguma coisa minha, mas nem todo mundo, então eu já faço crochê desde os 12 anos, mas nos últimos 14 anos é que eu me aperfeiçoei mais e me aperfeiçoei em fio de malha. Faço bastante, já fiz e ainda faço bastante coisa com barbante, mas o fio de malha, assim, ele ganhou uma preferência na minha vida desde quando eu consegui, desde quando eu conheci ele. Eu
estudei muito, tentei, fiz, desmanchei por várias vezes para conseguir chegar a assistir, né, vários vídeos, várias pessoas que a gente acaba seguindo, muita gente acaba aprendendo, né, um pouquinho de um pouquinho de outro, para que eu conseguisse chegar numa técnica minha, chegasse no formato meu. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. E quando a gente fala aí de fio de malha, a gente está falando de um crochê moderno, né? Não é do crochê do crochê, a gente fala normal, né? Do crochê que a gente já via antes. Então ele tem os formatos diferentes. E o formato do anel mágico é um que dá muita diferença. Inclusive você pode utilizar, que a gente que é crocheteira, a gente crocheta um pouco de tudo, né? Acho que vocês aí, quem gosta de crochê, gosta do fio de malha, gosta do barbante, gosta de roupa. A roupa tem que ter um pouco mais de paciência, né? Porque você demora um pouco mais para construir, mas é muito legal também. E essa técnica que eu vou passar hoje do anel mágico, você pode utilizar em qualquer uma delas, desde que você for fazer algo redondo, algo, né, que comece com uma base redonda, você pode utilizar essa técnica que ela vai funcionar também em qualquer fio que vocês queiram. E a gente trabalha, né, no fio de malha, no crochê moderno, com uma mistura, né? A gente tem aí, às vezes, a gente faz coisas com couro, com MDF, mistura fio de malha com barbante, fio de malha com outros fios. Eu, pelo menos, tenho algumas coisas aqui em casa. Eu tenho aqui um exemplo, né? Peguei o MDF, eu queria fazer uma decoração diferente, né? Peguei o MDF, fiz todo ele fora a fora para poder ficar a minha marca aqui, poder fazer uma mandala com a minha marca, poder colocar aqui dentro do meu quarto ateliê, né, ou minha sala ateliê aqui, que é um quarto de visita que virou ateliê. Então a gente tem uma mistura de diversas coisas e a gente precisa entender, porque assim, eu podia usar esse MDF aqui para fazer uma base de um cesto também. Ou às vezes eu já vi também com base de MDF como sendo o fundo de uma bolsa. O lado de uma bolsa, fundo de bolsa, já vi também. Todo cortadinho, né? Todo recortado sendo. Mas se eu não souber quantos pontos colocar aqui, eu posso colocar pontos a mais, pontos a menos. Se eu colocar um fio muito grosso, vai emborcar. Se eu colocar um fio muito fino, vai ficar esquisito também. Então, eu preciso ter esse conhecimento e aprendendo, né? Com as técnicas e aprendendo com essa mistura aí de materiais que torna o crochê moderno tão maravilhoso, né? Porque ele abre um leque maravilhoso de oportunidades para a gente estar trabalhando agora para Natal. A gente tem um leque aí enorme de coisas aí que a gente pode estar fazendo. Ontem uma amiga minha pediu para que eu fizesse estrelinhas, bolinhas e corações que ela quer para colocar na árvore de Natal. Aí o que eu pensei? Vou fazer, mas eu vou ensinar para as minhas meninas também fazer isso. Então, logo aí eu tô colocando aí também algumas estrelas, porque eu não quero fazer só a estrelinha normal, eu queria fazer ela cheinha. Então, tô pensando aí numa técnica, num formato pra gente fazer umas estrelinhas, tá? E continuando aqui com o que eu preparei para vocês, o que é o anel mágico, né? Por que a gente faz um anel mágico? Então, o que ele faz? Ele faz com que o acabamento fique perfeito, com que a gente tenha essa voltinha aqui perfeita, com que, ó o fundo, isso aqui é o fundo, gente, ó, esse é o direito e esse aqui é o avesso. Tá praticamente perfeito também, né? Claro, tem umas coisinhas aqui, porque eu acabei grudando, né, ó, os acabamentos. Agora, vamos ver esse outro aqui. Olha aí. Esse é o lado de fora, só ficou aqui um cantinho, que na hora que eu colei a colinha, essa pontinha aqui, danadinha, não quis ir pra dentro, e eu já tinha colado, e essa cola, essa que eu uso, que é a Tech Bond 793, que é a que eu mais gosto, tá? Não tem outras, tem diversas colas de artesanato, mas a que eu mais uso é essa, que essa cola e não sai mesmo. Só que tem isso, né? Como eu demorei um pouquinho para empurrar a pontinha, ficou, mas olha só, tá, né? Isso aqui seria o avesso, tá perfeito também, tanto quanto o direito, claro que a gente sabe que é o avesso, porque a gente conhece também as peças. Se eu mostrar para uma pessoa leiga de crochê, vai dizer que não tem nada de diferença. Então, isso eu quero passar para vocês. Outra coisa, ele deixa o início mais resistente, porque o fio vai continuar passando ali dentro. Deixa
o início ajustável que a gente pode abrir e fechar, e esse início ajustável, ele facilita para que a gente faça os primeiros pontos. Os primeiros pontos ali do crochê do anel mágico, ele fica um pouquinho mais esquisito, a gente sofre um pouco com ele. Quando você faz dentro de um anel mágico, a gente faz eles, faz com que a gente tenha ali um espaço para trabalhar. E como o próprio nome já diz, ela é um anel, e dentro dele que a gente coloca os primeiros pontos que a gente vai fazer. Com quais fios que eu posso usar aí para fazer o anel mágico? Só fio de malha? Não, você pode usar o anel mágico em qualquer fio. Eu também uso no barbante, nos fios finos. Toda vez, né, o fiozinho, né, o Anne, esses fios de crochê simples, né, não é nada simples, né, trabalhar com esses fios, mas o fio mais fininhos, eu uso também os fios, o anel mágico, tá? Utilizo o mesmo anel mágico para tudo que eu for fazer, que tiver um início, Margarete, tudo que tiver um início que for circular, eu uso o anel mágico. Para quem já é crocheteira aí, quando a gente fazia os crochês lá, os inícios, quando a gente fazia para fazer né, um tapete, a gente começava lá com 6 correntinhas e grudava as correntinhas. Nossa, aquilo eu ficava irritada, porque eu falei, nossa, nessas correntinhas não serve pra nada, é só pra iniciar os pontos, depois eu colocava tudo lá dentro, até eu aprender o anel mágico. Nunca mais fiz as 6 correntinhas, eu começo direto com o anel mágico e facilita a minha vida, porque eu já começo ali, já começo a trabalhar, já começo a crescer o meu tapete ali e bora lá. Então, para todos os fios que você tiver um início que possa ser redondo, inclusive nos squares, tá? Naqueles quadradinhos que a gente fala que é os quadradinhos da vovó, eu começo com o anel mágico, mesmo ele formando depois um quadrado, porque eu vou colocar ali a quantidade de fio específica para ele formar um quadrado. Vou passar aqui algumas dicas, tá? Vou passar alguns exemplos aqui hoje pra gente ter aí, para você que tá me assistindo poder ver esses exemplos e uns modelinhos aqui do que eu faço com o anel mágico. E bora lá, né? Bora aprender. Vou virar aqui minha câmera, tá? Bora aprender a fazer as formas que o anel mágico vão poder estar te auxiliando. Eu vou virar a câmera e com isso eu não vou estar assistindo, não vou estar vendo vocês, né? Os comentários. Vou tentar de vez em quando dar uma espiadinha aqui por cima pra gente ver pra mim ver os comentários. Vou puxar aqui mais perto de mim, virar o meu negocinho aqui e virar a minha câmera. Vamos lá. Deixa eu tirar esse fio daqui que eu tô. Aí. Isso aí. Então, separei aqui. Opa, desculpa aí. Vamos lá, separei aqui um fiozinho. Vou abrir minha bolsa da crocheteira. Olhem que coisa mais linda, gente. Essa bolsa da crocheteira aqui é meu xodó. Essa já é a segunda que eu faço, porque eu amei ela, e daí eu fiz ela um pouquinho diferenciada agora. Mas vamos lá para o anel mágico. O que eu faço no anel mágico? O anel mágico é o início do meu trabalho. Então, a gente começaria aqui, né? Se a gente fosse fazer correntinha, a gente começaria aqui com o anel, o nó corrediço, né? O anel mágico não deixa também de ser um nó corrediço. Só que esse nó corrediço, aprende aí agora que você tá meio parada, aprende a fazer crochê aí, a Ana vai gostar. Oi, Priscila, sejam bem-vindos. Então, ó, o anel mágico, ele é um anel, por isso que a gente fala que é anel mágico, porque você vai colocar ele aqui na sua mão e vai, de certa forma, segurar com o dedo o indicador e o dedo polegar. Então, ele pode ser tanto você enrolar aqui, como você só segurar aqui nesses dois, tá? São formas diferenciadas de fazer. Eu vou mostrar aqui 2 ou 3 formas de como fazer para utilizar o anel mágico. Deixa eu só tirar o casaco aqui, que agora trabalhando, né? Esquentou, gente. E aqui em Curitiba, não sei de onde vocês são, me dizem aí de onde vocês são. Aqui em Curitiba tá bem frio ainda. Então, tô com 2, 3 casacos aqui. Então, ó, se eu pegar ele aqui, eu posso tá buscando ele aqui no meio dos dedos, puxando pra frente, jogando esse meu dedo lá atrás pra fazer o meu primeiro ponto. Eu vou fazer de novo, tá? Vamos lá bem com calma, ó.
anel mágico, segurei aqui meu dedo no meio dos 3 dedos, dei uma volta aqui, segurei novamente aqui, ó, fiz um X na minha mão com o fio. No lado de trás aqui, o meu dedinho passou por cima do fio e eu vou agora embaixo desse primeiro fio e vou puxar aqui. E, ó, quando eu puxo, eu dou uma voltinha na minha mão e pego o fio do novelo. Fiz o meu primeiro ponto no anel mágico. A Beth de Santa Catarina, Margarete de São Paulo, tá nublado aí também, né? Acho que choveu ontem, né? Pelo que eu vi. Então, ó, aqui eu já poderia tá continuando aqui os pontos para fazer uma base, tá? Daria já para mim começar aqui os pontos para fazer uma base, se eu for fazer uma base com pontos, sem ser o ponto centrado, tá? Já vou explicar por quê. Ó, aí eu conto aqui, a partir dos meus vezinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui, estaria bom para fazer esse meu início com esse meu primeiro anel mágico, se eu fosse fazer sem ser ponto centrado. Ó, por que que fica mais fácil? Eu puxo esse fio aqui, e na hora que eu puxo ele aqui, eu não preciso puxar ele todo. E daí agora eu continuo fazendo o meu trabalho, ó, o fio do novelo tá lá, eu coloco aqui a agulha embaixo do ponto, ponho lá para baixo, para poder fechar, ó, coloco agora aqui no primeiro ponto, puxo e puxo aqui já o meu próximo ponto, ó. E aqui eu tô fazendo os pontos simples, corrente, né, ponto baixo simples, não tô trabalhando com ponto baixo centrado, já vou mostrar também com ponto baixo centrado, vou deixar esse aqui pronto, ó, já tô na segunda carreira, quando eu já consigo, tô fazendo até errado, né, porque toda segunda carreira tem que ser dupla, tô aqui conversando com vocês, não prestei atenção. Fiz aqui o primeiro ponto, vou lá, e agora eu vou fazer, eu deixo o primeiro para depois continuar, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto. Para que isso? Para fazer uma base. Então, aqui eu teria uma base também, às vezes pode ser uma bolsa, se eu não quiser fazer com ponto baixo centrado, pode ser de um cesto, se for um cesto pequenininho, eu até acho legal fazer nesse formato aqui, porque a gente não precisa ter tanto trabalho, e daí ele fica bom também, e não vai ficar aparecendo, né? Mas se quiser fazer com o ponto baixo centrado, ele sempre fica perfeito. O ponto baixo centrado é maravilhoso. E olha o que eu faço agora. Chegou aqui no final, eu vou fazer mais um ponto no primeiro lugar, no primeiro pontinho que eu não havia feito. E antes de eu fechar, eu vou puxar aquele fio para agora eu deixar tudo bem apertadinho. Agora eu consegui deixar ele bem apertadinho. E já vou mostrar outro aí para vocês também. Ó, fechei aqui a minha base. Ela tá, ó, ela ficou um pouco alguns buraquinhos, porque eu tô trabalhando com ponto simples, né? Não tô trabalhando com nenhum tipo de ponto, não é ponto baixo centrado. Então, eu vou deixar essa daqui aqui e nós vamos fazer mais um ponto baixo aqui, uma outra base, vou pegar aqui um outro fio, deixa eu ver se esse fio vai aparecer nesse meu fundo. Vocês estão conseguindo enxergar esse fio clarinho? Daí eu vou deixar esse fio mesmo, senão eu pego um outro fio ali. Dá pra ver, né? Minha mão tá clarinha, dá pra ver sim. Então, vamos lá. Minha mão quase não é clarinha, né? Só vou pegar uma agulha menor, porque esse fio aqui é bem fininho. Esse aqui é o fio Fisher. Vou pegar uma agulha menor, pegar uma 5, para trabalhar com ele aqui, que vai ficar melhor. Então, ó, esse fio aqui, agora eu vou fazer o ponto, o anel mágico, mas com o ponto baixo centrado, e não o ponto baixo normal. Então, ó, vou fazer aqui também, novamente, a mesma coisa que eu tinha feito antes. Vou segurar... Olha aqui a diferença. Vou segurar aqui, em vez de eu ir por dentro
do meu anel mágico, eu vou pegar o meu fio aqui fora. Esse aqui vai dar diferença enorme no meu ponto. Vou segurar aqui com o meu dedo polegar da mão direita, vou lá por dentro e agora sim que eu vou fazer o ponto. Eu vou lá por dentro, vou pegar aquele fio e puxar pra cá. Então, eu fiquei aqui com duas orelhinhas no meu fio. Vou fazer de novo aqui. Fazer de novo para ficar bem entendível, que é um pouquinho mais complexo mesmo. Ó, fiquei aqui, segurei o meu fio, né? Segurei aqui o meu dedo indicador e o dedo polegar. Vou por cima aqui naquele fio que tá vindo lá do novelo. Vou aqui por cima, vou segurar ele aqui, mais ou menos aqui uns 2 dedos. Vou lá dentro da argola e vou pegar o fio lá de trás. E agora, esses meus 2 dedos vão segurar essas 2 argolinhas aqui nessa base, ó. E eu fico com 2 orelhinhas aqui, olha lá. 2 orelhinhas aqui. E agora vem, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Porque agora nós vamos soltar isso aqui e vamos entrar pelo lado contrário antes de pegar o fio. E com isso, a gente já simula aqui, ó, o nosso primeiro ponto. Quando a gente tiver que entrar no centro, a gente já tem 2 argolinhas. Se a gente olhar aquele outro aqui, naquele outro formato, vou desmanchar aqui pra gente ver. Quando a gente chega no primeiro, se a gente fosse ver o primeiro pontinho aqui, ó, primeiro pontinho, lá daquele que eu fiz antes, não tem 2, ó. Não tem 2 aqui, 2 argolinhas aqui. 2 vezinhos, né? E aqui a gente já tem. Então, ó, vou desmanchar mais uma vez para fazer aqui para vocês pegarem mesmo. Segurei aqui os 2 fios na hora que fiz a voltinha. Peguei o meu fio, isso aqui é para ponto baixo centrado, tá? Peguei o meu fio, segurei na agulha, passei lá dentro e já pego com o dedo, com o anelar aqui, eu pego para ele, o dedo médio, para ele ajudar a puxar. Solto aqui, coloco o meu indicador lá atrás, firmo com o indicador e o dedo polegar para essas 2 orelhinhas ficarem firmes, porque eu vou tirar minha agulha, passar aqui por dentro e passar lá dentro. E agora que eu vou laçar o meu fio e puxar. E com isso eu tenho meu primeiro ponto. E vou continuar agora. Novamente, continuo do mesmo formato. Passa lá dentro, pega o fio, puxa, ficou 2, ficou 1. Passa dentro da argola grande, puxa o fio, ficou 2, ficou 1. Passa dentro da argola grande, ficou 2, pega o fio e fica 1. Passa na argola grande, ficou 2, pega o fio e fica 1. E assim a gente vai fazendo. Eu gosto para quando eu vou fazer os meus inícios das minhas bases redondas, eu gosto de colocar 7 pontos. Se esses 7 pontos são 6 pontos contando os vezinhos aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou meus 7 pontos. Nesse momento, puxo aqui bem puxo bem o fio, né, que ficou ali, para continuar trabalhando. Então, agora eu vou puxar essa pontinha para fazer o acabamento, né, que é o acabamento maravilhoso, que para o acabamento ficar ótimo, a gente vem por baixo aqui do primeiro ponto, pega essa argolinha, puxa lá para trás. E agora, a gente tem que diminuir aqui um pouquinho, porque a gente não vai entrar no primeiro ponto. A gente vai entrar no segundo ponto. Então, vamos abrir aqui, vamos destrochar esses pontos. Aqui, ó, é o meio do primeiro ponto. Só que o primeiro ponto, se a gente entrar já ali, a gente pode deixar, às vezes, o fio lá atrás marcado. Então, a gente entra no segundo, no meio, olha lá atrás se tá no meio, se tá no meio das 2 perninhas. E pega aquele fio que tá lá do outro lado, que veio do novelo,
passa por cima da argolinha e puxa para frente. Puxou para frente, pegou essa argolinha aqui, pegou ela também e agora vai pegar o fio. E agora nós vamos fazer 2 pontinhos dentro de cada meinho, sempre cuidando o meinho se ele tá com as duas, a perninha dele lá atrás, é assim que a gente sabe se está no meio. Foi lá, dois em cada ponto para poder fazer esse meinho, para fazer essa base aqui bem perfeitinha. E com isso, você tem um início aí para cesto, para bolsas, para mandalas, para suplar. Pode usar o mesmo modelo de início. Estamos chegando aqui no final. Eu cheguei aqui, que é o primeiro ponto. E eu vou entrar aqui nele também, atrás dele, achar aqui as duas perninhas dele também, porque agora ele tem duas perninhas, porque a gente simulou o ponto para ele ter duas perninhas. E com isso a gente tem uma base aí bem certinha, né? Um círculo bem certinho. Para fechar, vai embaixo, puxa para frente, vai no segundo ponto novamente, pega o fio, dá uma reduzida aqui, passa ele em cima da laçadinha, dessa laçadinha aqui, segura ela e puxa o fio para frente, daí depois fecha na laçadinha. E agora que eu já tô indo para a terceira carreira, eu vou fechar esse buraco aqui do meio, ó. Vou fechar bem esse buraco aqui do meio e ele tá bem fechadinho. Olha que beleza, gente. Até a diferença para outra, né? Porque o outro aqui não tinha ficado, vou fazer ele de novo aqui, não tinha ficado tão bonitinho, tinha ficado uns buracos, né? Até porque esse meu fio aqui é um fio bem seco, mas que dá para trabalhar. Eu fiz uma bolsa com ele, mas não era com base redonda, né? Ele era retangular, foi mais fácil trabalhar. Na base redonda, ele fica meio esquisito mesmo, mas dá para trabalhar. Na live da semana passada, eu fiz uma live na quinta-feira, quem não assistiu, procura aí, que eu expliquei tudo sobre fios. Todos os fios que a gente tem aí, eu expliquei fio passo a passo, fio náutico, fio de malha prêmio, fio de malha residual. Então, quem quiser assistir para entender um pouco sobre fio de malha, sobre os tipos de fios, na verdade, não é nem fio de malha, os tipos de fios para fazer bolsa, eu expliquei na semana passada. Procura aí, tá aí no meu Instagram e tá no canal do YouTube também. Olha só, mesmo formato, mesmo, né, quase a mesma coisa, só que esse aqui eu fiz com pontos normais, ó, os buraquinhos ficaram normais, apareceram, né, e aqui com ponto baixo centrado. Olha que belezinha, gente, coisa mais linda. E aqui atrás, ó, cadê? A gente nem vê onde tá a emenda, porque os pontos ficaram bem escondidinhos aqui, ó. Esse aqui que dá pra ver que é um pouquinho da emenda, porque ficou um pouquinho mais largo. Só isso. O restante a gente nem consegue ver a emenda do meu, aí dessa base. E se a gente fosse continuar aqui nesse círculo, né? Nessa base aqui circular, a gente continuaria novamente dentro dele. A gente pegaria aqui, faria agora, né? Faria todos os pontos aqui tá duplo. Agora a gente faz 2 e 1, 2 e 1. Daí começa aqui, vou começar aqui fazendo 2 pontos, depois vou fazer no próximo 1, sempre olhando se lá atrás eu tô fazendo dentro das perninhas, tá? E daí você consegue ter aí um ponto perfeito, e isso é muito importante, uma base bem acabada, um ponto bem organizado. Outra dica bem importante é isso aqui, ó, na hora que você puxa o fio, tenta, ó, sempre dar o que a gente chama aqui de altura. O que é altura? Quando eu pego o fio, ó, aqui, ó, o fio tá aqui. Se eu já pegar o fio lá e acabar com ele, fechar ele, eu não tive altura, vai dar buraco. Então,
Ó, puxa e dá altura. Dá altura é deixar os dois da mesma altura quando a agulha tá reta. Ó, a agulha tá reta, isso é dar altura. Pega o fio novamente, passa novamente. Aqui, novamente, dois, ó. Dei altura, pega o fio. Isso também faz com que o meu trabalho não fique todo repuxado e nem com buraco. Então, e foi uma coisa assim que eu aprendi no desmanche e faz. Fui aprendendo isso. Essa questão aí de dar a altura. Ok? Vou desvirar aqui. Dúvidas, gente? Me façam perguntas aí sobre o anel mágico. Ficou com alguma dúvida no anel mágico? Ajudei em alguma coisa fazendo esse anel mágico aqui, fazendo essa aula, explicando o anel mágico? Consegui colaborar com alguma coisa ou não? O que eu expliquei vocês já sabiam? Já sabia fazer? Já tinha feito o anel mágico desse jeito? Alguém me fala alguma coisa aí, quem estiver aí? Então, espero ter colaborado, tá, com o Anel Mágico nesse formato. Se vier alguma pergunta, eu já respondo. Eu quero convidar vocês também para fazerem a inscrição do dia 20. Eu vou fazer uma aula ensinando a fazer esta bolsa, a bolsa Rayane. Vou ensinar a fazer ela no dia 20 de outubro, tá? E se inscreve aí na bio para aprender a fazer essa bolsa aqui. E se qualquer coisa, me mandem um direct que eu explico, que eu ajudo, que eu tiro dúvidas se precisar, porque o meu intuito é ensinar, fazer com que mais mulheres façam crochê e ganhem alguma renda com esse crochê. E consigam fazer peças tão bonitas que quando alguém olhar, vai dizer, eu quero uma peça dessa pessoa, eu quero uma bolsa dessa pessoa. É esse o meu intuito. Então, envie essa aula para alguma amiga que queira aprender a fazer crochê, faz aí junto comigo, assiste novamente, vai ficar gravado, tá? Assiste novamente aí essa live, vai ficar gravado aqui no Instagram, e depois eu vou estar postando também no YouTube e no Facebook. Assiste novamente e tenta fazer essa base aí fazer o início de alguma bolsa. Por que não o início de alguma bolsa já? Com essa base redonda, tá bom? E muito obrigada para quem estiver aí, assistam a minha aula, para quem ainda está aí, obrigada por ter ficado até aqui. Quinta-feira tem mais uma live, quinta-feira eu vou falar sobre a importância das embalagens. Por que é legal embalar, né? O que eu faço nas minhas embalagens, como é que eu entrego o meu produto, como é que eu entrego a minha bolsa, se eu entrego ela simplesmente assim de qualquer jeito, o que eu faço na hora de entregar. Eu vou estar falando quinta-feira nesse mesmo horário. Obrigada pela sua presença e qualquer coisa me manda um direct que eu auxilio. Beijinho.